diário de Nina Lugovskaya é um testemunho de como a população soviética vivia durante o período de Stalin, durante o Grande Terror. A família da Nina caiu em desgraça porque o pai dela foi considerado pequeno burguês e também por conta de outras coisas também, que a gente vai ver no vídeo. A situação da Nina fica particularmente mais complicada devido aos escritos do diário dela. Esse diário foi apreendido pela NKVD e a Nina foi torturada e depois enviada para o maior gulag da época, que era o gulag de Kolyma. Quando a União Soviética caiu, uma historiadora russa encontrou o diário da Nina nos arquivos da NKVD e resolveu publicá-lo. Sobre o diário de Nina Lugovskaya, nós vamos conversar hoje. Oi pessoal, meu nome é Juliane, você está no canal Vai e Veja, eu falo de história e literatura. Se você gosta desses dois temas, se você se interessa pela história da Rússia, da União Soviética, tem playlist aqui no canal, deem uma olhada e se inscreva aqui por favor, tá bom? Nina Lugovskaya era uma menina nascida em 1918 em Moscou. O pai dela era um pequeno empresário, tinha uma pequena padaria. A família caiu em desgraça porque o governo determinou que em toda a empresa deveria ter no conselho alguém do partido. O pai dela não aceitou. Ele já estava em desgraça por ser considerado ali um pequeno burguês. Os burgueses, os czaristas e tal, eram considerados inimigos no governo, né? E o pai dela, por ser dono de uma pequena padaria, era considerado ali, como dito, um pequeno burguês. E, portanto, eles já estavam numa situação difícil, certo? A historiadora russa Irina Osipova foi quem descobriu o diário de Nina nos arquivos da NKVD. A NKVD é a antecessora da KGB. Irina Osipova, como dito, é uma historiadora russa, ela é pesquisadora do período stalinista e tem vários livros publicados na Rússia, que foram traduzidos na Europa, a respeito dos gulags, das perseguições, do Grande Expurgo. Tá? O pai da Nina foi preso várias vezes e terminou indo para um gulag. Gulag é o anacrônico russo para os campos de trabalhos forçados na União Soviética. Gulag em português significa Direção Central dos Campos de Trabalho. Tem vários vídeos no canal a respeito dos gulags, tá pessoal? Tem sobre o primeiro gulag, sobre o livro Contos de Kolyma, tem vídeos sobre as perseguições, por que é tão difícil estudar os gulags, deem uma olhada se você se interessar, tá certo? Muito resumidamente, os gulags eram uma mistura das prisões czaristas e dos campos de concentração construídos pelos espanhóis em Cuba. No período de Stalin, os gulags foram ampliados e ganharam, além da função de promover o terror, eles tiveram função também econômica. Tudo isso, pessoal, eu explico no vídeo sobre o primeiro gulag, ok? Nina, então com 13 anos, e suas irmãs gêmeas de 15 e sua mãe foram presas depois do pai. Elas viviam sob constante vigilância da NKVD. Por conta do que a Nina escreveu no diário dela, a situação complicou bastante. Ela foi torturada e acabou confessando, entre aspas aqui, que pretendia matar Stalin. Enfim, só que ninguém se questionou como uma menina de 13 anos iria matar o Stalin e com que arma, certo? Para vocês terem uma ideia, um parente do meu marido que viveu nesse período, ele foi condenado porque, entre aspas aqui, ele deu muita alfafa para o gado e os gados explodiram. Claro que foi uma confissão absurda obtida através de tortura. E como dito, pessoal, isso era muito comum, ok? Voltando aqui. Olha só, pessoal, o que disse uma filóloga russa chamada Natalia Perova. A nível local, os expurgos ocorriam do mesmo modo indiscriminado. As pessoas desapareciam sem deixar pistas. De repente, e sem chance de salvação, ouvia-se bater à noite na porta da casa. O desgraçado era arrastado para fora e levado para longe da própria família, em geral
para nunca mais voltar. Por conta das repetidas prisões do pai de Nina, a família caiu na pobreza. A mãe dela sustentava a casa sozinha como professora. Depois, como dito, toda a família acabou sendo presa. A Nina e o pai dela foram mandados para o Gulag. A Nina sobreviveu. Os diários, pessoal, estão dentro da categoria da literatura de testemunho. Ninguém escreve um diário para que as pessoas leiam, mas às vezes a própria pessoa resolve publicá-lo ou algum parente, porque os diários são testemunhos de como a pessoa vivia, né, de como as pessoas viviam, enfim, num determinado período, num determinado governo. Então, por exemplo, o caso do diário de Anne Frank, o pai dela foi o único sobrevivente e o pai dela publicou o diário. E ele é um testemunho de como os judeus da Holanda viviam, né, durante o nazismo, tá certo? O foco dos escritos de Nina não era o Stalin, nem os bolcheviques, nada. O foco dela, dos escritos, da vida dela, enfim, era os meninos. Então ela falava muito das paixões dela, dos garotos, dos meninos que ela achava bonito, os que ela não gostava, né? O foco era os meninos, né? Como praticamente, né, boa parte das adolescentes, né? Muito bem, e ela tem muita preocupação com a aparência por conta disso. Ela descreve os estados emocionais dela, e a Nina em alguns momentos fala em fazer mal a si mesma, tá? Eu não posso falar a palavra aqui, ok? E ela descreve a situação que ela vê, que ela escuta, né? E aqui a gente, né, eu vou ler um trecho para vocês em que ela fala do Holodomor. Estranhas coisas acontecem na Rússia. Fome, canibalismo. As pessoas que chegam da província contam muitos fatos. Narram que não dão conta de recolher os cadáveres nas estradas, que as cidades de província estão cheias de famintos, de camponeses rotos. Em toda parte, horríveis roubalheiras e banditismo. E a Ucrânia? A fértil, vasta Ucrânia. O que foi feito dela? Ninguém a reconhece mais. É estepe morta e silenciosa. Já não se vêem o alto centeio dourado nem o trigo sedoso. Já não ondulam ao vento suas espigas pesadas. A estepe está coberta de mato. Não existem mais as grandes e alegres aldeias ucranianas, nem suas casinhas brancas. Não mais se escutam as sonoras canções ucranianas. Aqui e ali vislumbram-se aldeias mortas, vazias. Todos os homens fugiram. O Holodomor foi a grande fome na União Soviética, que atingiu principalmente a Ucrânia e o Cazaquistão. Alguns autores falam que foi proposital do governo por conta da prisão dos kulaks, com K, que eram os camponeses enriquecidos. Alguns camponeses foram presos, considerados kulaks, mas eram pessoas muito pobres, não eram camponeses enriquecidos. Também houve o confisco da produção, dos grãos e dos animais. Segundo alguns autores, o objetivo do Stalin era punir, de fato, ali a população ucraniana. Segundo outros autores, o governo não teve grandes responsabilidades nisso, foi causado por essa catástrofe alimentar foi causada por pestes, mudanças climáticas e tal. Eu estou fazendo algumas pesquisas, pessoal, sobre o Holodomor e eu pretendo fazer um vídeo só sobre isso e a gente vai discutir isso de forma aprofundada, tá bom? Sobre as condições dos camponeses, o que a Nina viu? Olha só. Lá descobrimos que o trem partiria à 1 da manhã. Aquela espera interminável sobre o calçamento avariado e poeirento. De pé, junto a um muro de pedra, eu observava as pessoas que passavam à minha frente e se organizavam em fila. Era gente do povo, miserável e esfarrapada, camponeses, entre os quais eu me sentia uma estranha, mesmo gostando deles. Com frequência passavam uns bêbados,
xingando vulgarmente. Olha só, pessoal, o que a Nina fala dos bolcheviques. Qualquer indício de atitude crítica diante da realidade, qualquer aceno à liberdade e à independência é punido severamente. E os bolcheviques alcançam seu objetivo. Mataram para sempre aquele espírito de protesto que murmurava surdamente no fundo, no ânimo de muitos. E naqueles em que esse espírito gritava forte e aberto, nesses esmagaram-no a tal ponto que ele nunca se reerguerá. Então, vocês imaginam, né, pessoal, por que ela foi tão torturada e mandada para Kolyma? Por conta desses escritos, né, e tem muitos outros aqui que eu não vou poder ler todos, né, tudo que ela escreveu, enfim. É isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, eu peço a sua gentileza para você, por favor, deixar o seu like, compartilhar com seus amigos, publicar nas suas redes sociais e deixar o seu comentário também. Tudo isso é muito importante. Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal se você não for inscrito, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.